Olá, prosseguimos com o nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse. Hoje nós começamos o capítulo 19. Antes de iniciarmos a leitura e o estudo, vamos orar pedindo a bênção de Deus. Feche os seus olhos e acompanhe a oração. Deus bendito, soberano, todo-poderoso Deus. Teu é o reino, o governo de tudo que existe, tudo foi criado pela tua mão para a tua glória. E nós te damos graças que entendemos destas coisas, porque vemos na tua palavra, lemos e ouvimos que o Senhor e só o Senhor é Deus, o Senhor diz e as coisas vêm a existir, porque o Senhor é quem decreta todas as coisas. E nós agradecemos imensamente porque o Senhor nos deu a tua palavra para nos fazer compreender estas coisas, para te conhecer e para, olhando para nós mesmos, entendermos quem somos e para que somos. Nós somos para o teu louvor e rogamos que o Senhor nos faça compreender perfeitamente a tua palavra, que o teu Espírito nos ilumine e, ao mesmo tempo, Senhor, que esse mesmo Espírito teu que habita em nós venha dirigir o nosso viver, que ele incline a nossa vontade para fazermos aquilo que te agrada, segundo o que nós aprendemos na tua palavra. Dá-nos o descanso, a segurança de andarmos segundo ela, em nome de Jesus. Amém. Fique com a sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 19 e eu leio do versículo 1 até o versículo 10. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Depois do anúncio da queda líquida e certa da Babilônia, da cidade como centro da sedução para afastar e manter o homem afastado de Deus, foi isso que vimos no capítulo 18, João ouviu outra voz no céu. A voz é como de uma multidão. A miríade celestial louva o Senhor. O primeiro brado é Aleluia. Significa louvado é Yahvé, louvado é o Senhor, o Deus da aliança, o Deus que se revelou, o grande eu sou. O Senhor da aliança é quem efetuou a salvação prometida com o seu poder. Portanto, a glória é sua. Por isso, a canção, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus.
algo que nós já vimos num outro cântico no capítulo 12. Capítulo 12, versículo 10 diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E essa execução do plano de Deus, os seus decretos, são verdadeiros e são justos. Ele julgou a grande meretriz. Esses são justos e verdadeiros os seus juízos. Como outro cântico que lemos no capítulo 15, versículo 3 diz assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das Nações. Essa é a canção feliz da justiça de Deus satisfeita, manifesta, exibida com todo poder e glória. Particularmente, seus justos juízos se revelam aqui nessa canção, ao julgar a meretriz, que seduzia os homens para longe de Deus, e mais ainda, porque havia sorvido o sangue dos santos, quando ela é descrita nos capítulos anteriores, no versículo 18, lemos assim, é o último versículo do capítulo anterior, versículo 24, e nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos que foram mortos sobre a terra. Quando ela é descrita no capítulo 17, o versículo 6 aponta assim: Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. E essa descrição vívida de como o mundo que seduz, se festeja e se embriaga da morte daqueles que servem a Cristo, é algo que nós já encontramos lá no Antigo Testamento. Jeremias 51:7 diz assim: A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Mas o Senhor tomou a vingança dos seus servos, algo que Jeremias já anunciava para aquela Babilônia dos caldeus, mas que vale para todas. Por causa da indignação do Senhor, não será habitada. Antes se tornará de todo deserta. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Jeremias 50:13. Segunda vez, os servos do Senhor cantam dizendo aleluia. Só que a destruição final e definitiva de toda a sedução do mundo iníquo veio. É final e definitiva porque a fumaça da Babilônia sobe pelos séculos dos séculos. Por isso, Deus seja louvado. Acaba-se tudo isso. Algo que nós vimos na sessão anterior, quando há o anúncio, no capítulo 18, e muitos, vendo a destruição anunciada, dizem: que cidade se compara à grande cidade? Falando isso, vendo a fumaceira do seu incêndio. Por que isso é motivo de louvar a Deus? Aleluia! Porque nunca mais se achará as suas abominações e as suas imundícias, aquelas que aparecem na sua descrição no capítulo 17, no versículo 4. Ela com o cálice na mão, transbordante com as abominações e imundícias da sua prostituição. Mas esse castigo eterno já era anunciado. Era anunciado para a Babilônia, em Isaías 13, 19 e 20, que dizia assim: Babilônia,
a joia dos reinos, a glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores irão ali deitar os seus rebanhos. Quer dizer, não tem mais comércio nenhum. Acaba-se toda a influência da cidade com a sua sedução, com o seu engano, com o seu fascínio de riquezas, luxo e prazeres. O próprio Jesus fala disso, esse destino eterno de fumaceira pelos séculos dos séculos. Mateus 29:46, ele diz assim: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E então, a totalidade da igreja, aqui representada pelos 24 anciãos, e de todos os querubins, aqui também representados pelos 4 seres viventes, repetem aquela glorificação de Yahvé com amém, aleluia. É o que vemos no versículo 4. O apóstolo João, então, ouviu uma voz do trono, conclamando a todos os servos, anjos e homens, do menor ao mais poderoso deles, a renderem louvores ao Senhor, que vingou e salvou o seu povo. E depois disso, seguiu uma voz como de uma numerosa multidão. Um som estrondeante como de muitas águas, de fortes trovões, que, à semelhança das 3 vozes anteriores, disseram: aleluia, louvado é o Senhor, louvado é Yahvé. Mas aqui ainda apresenta, porque o governo absoluto do Senhor foi revelado com todo o poder na consumação da salvação. É assim que ele prossegue dizendo no versículo 6. E nesse cântico, todos conclamam uns aos outros a dar ao Senhor a glória que lhe é devida. Alegremo-nos, exultemos, demos-lhe glória. Então, todos se convidando. Como nós vemos uma canção chamada dos Salmos de Romagem, o Salmo 134. Bendizei ao Senhor, vós todos os servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. É assim a abertura do Salmo. Esse convite a que todos os remidos felizes rendam glórias ao Senhor, porque agora chegou o tempo das bodas do Cordeiro. A sedução do mundo passou, como já havia sido anunciada, porque o mundo passa, bem como as suas concupiscências, os seus desejos. Mas agora então vamos às bodas. Para entendermos bem isso, nós precisamos lembrar, compreender como se dava o casamento dos judeus, dos hebreus. Primeiro passo era o noivado. Diferente, bem diferente dos nossos noivados. Era um compromisso sério, um contrato de casamento tão sério que havia testemunhas deste contrato no noivado, e o rompimento do noivado só se daria com carta de divórcio. Isaías 50, no versículo 1, é a fala de Deus para o seu povo, para Jerusalém, para Judá. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendido, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Então o repúdio é o divórcio. Quando o povo se afastou, Deus perguntou: eu entreguei carta de divórcio para vocês irem para longe de mim? Porque só assim que se rompia o noivado. E mais ainda, feito o contrato, se um dos noivos se casasse com outra,
pessoa, seja o noivo com outra mulher ou a noiva com outro homem, isso era tido por adultério. A mesma coisa o Senhor usa para o seu povo. Ezequiel 16:32, por exemplo, diz assim: foste como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe estranhos. Por quê? Porque Judá, Jerusalém, seguiu para a idolatria, quer dizer, foi contrair matrimônio com outro e não com o Senhor. Assim, legalmente, eles eram marido e mulher. Legalmente, mas ainda não consumado. Isso é falado de nós no Novo Testamento. 2 Coríntios 11:2, Paulo escreve assim: porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então nós somos a noiva sendo preparada para as bodas com Cristo Jesus. Feito isto, havia então um intervalo entre o contrato e até chegar às bodas. 1 ano, mais ou menos. Nesse intervalo, além dos preparativos da festa, o noivo pagava o dote da noiva. Podia ser que ele já tivesse pago. Nós lemos um relato onde esse pagamento era feito com trabalho, como Jacó, que trabalhou 7 anos para casar-se com Raquel. Às vésperas das bodas, então, a noiva se prepara e se adorna. Está chegando às bodas e ela vai se preparando com seu enxoval também e se embelezando. Então, ali, no dia, o noivo com seus amigos seguem em procissão, cantando, levando tochas na mão e dirigem-se ao lugar da cerimônia. E lá ele recebe a noiva e leva ou a sua casa ou a casa do seu pai, porque as famílias moravam todas juntas, onde há a ceia de casamento. Essa festa durava cerca de 7 dias. Esse é o casamento dos hebreus. A união de amor entre o noivo e a noiva, diversas vezes nas Escrituras, é empregado como símbolo da união entre o Senhor e o seu povo, entre Cristo e a Igreja. Se formos dar uma espiadinha, um spoiler lá no final do livro, capítulo 21, versículo 9 diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Paulo, escrevendo aos Efésios, falando sobre encher-se do Espírito no relacionamento familiar, diz assim, Efésios 5, 31 e 32. Aliás, de 30 a 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. No presente, a Igreja tem esse contrato de casamento, firmado com Cristo, o qual já pagou o dote por ela, comprou-a com seu sangue. Estamos, então, no milênio, esse intervalo de separação, onde Cristo já não está assim diante dos nossos olhos, embora esteja presente espiritualmente. Mateus escreve assim, a fala de Jesus, Mateus 9,15. Respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Falando de si mesmo. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. É esses dias que nós estamos vivendo. O tempo que vai desde a assunção de Cristo ao céu até a sua volta. A igreja, a noiva, que somos nós, estamos nesse tempo, ela se prepara para as bodas, se atavia e se veste.
com atos de justiça. São os nossos atos, os atos de justiça dos crentes, como está nesta canção, no final do versículo 7 e o versículo 8. Estes atos de justiça, entretanto, são frutos da própria graça de Deus em nós. É no final desse tempo, é sobre o final desse tempo que essa multidão canta. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Então, eles estão cantando o fim desse tempo, quando vai consumando a obra do Senhor. O Cordeiro, o noivo, vem acompanhado dos seus anjos. Foi assim que Cristo anunciou. Mateus 25, 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. E assim vem o Cordeiro, o noivo, para receber a igreja, a sua noiva, e as bodas começam. Mas esta festa não dura uma semana, mas perdura para sempre. Não é uma, duas, não é um mês, mas para sempre é o festejo, a celebração, a união de Cristo com a sua igreja. O que nós temos? A noiva foi escolhida desde a eternidade em Cristo. As bodas foram anunciadas nas Escrituras do Antigo Testamento. O Filho de Deus veio em carne e firmou o contrato e pagou o dote no Calvário, o seu sangue. Estamos no intervalo. Em breve chegarão as bodas do Cordeiro para a comunhão plena, abençoada e permanente da sua noiva consigo. É assim que William Hendrickson fala dessas etapas do casamento. E essa união permanente é a consumação de todas as promessas do Evangelho. Aqueles que são o alvo do chamado eficaz, aqueles que são chamados, disse o anjo, não é só chamados pelo Evangelho ouvindo, mas aquele chamado do coração que nos inclina e nos impulsiona a ir a Jesus, que nos capacita, porque nós éramos escravos do pecado, a dar este passo para ir a Cristo. Nos abre, esse chamado que nos abre os ouvidos, os olhos e o coração para atender, sim, aquele chamado externo do Evangelho. Então, aos chamados, ainda que vivendo neste intervalo, já há uma declaração de que são felizes, bem-aventurados, antes mesmo das bodas chegarem. O anjo disse assim: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Sermos chamados de bem-aventurados, porque fomos convocados pelo próprio Espírito que nos faz ir a Cristo e nos faz andar no seu caminho, somos chamados de bem-aventurados. E isto é certo, porque são verdadeiras palavras de Deus, como expressão comum nos profetas do Antigo Testamento, porque a boca do Senhor o disse. Isso é absolutamente certo e por isso nós somos felizes, ainda que no presente estamos ali no intervalo nos preparando ansiosamente para as bodas. Mas aqui tem algo diferente que destoa no versículo 10. Como a voz que veio do trono era estrondosa, João não atinou que era a voz de um anjo. Ele supôs ser a voz de Cristo. Se a gente voltar no começo da revelação, no começo de Apocalipse, no capítulo 1, nós vemos assim a partir do versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver
quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Era Cristo passeando entre os candeeiros, entre a igreja. No capítulo 4, ele começa assim: depois destas coisas, olhei, e eis tão somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então João já tinha visto Cristo falando com ele com essa voz de trombeta, uma voz grande de muitas águas. Ele achava que era Cristo, o anjo do Senhor, e prostrou-se para adorá-lo, como Manoá fez quando o anjo do Senhor foi até ele para falar sobre o seu filho Sansão. Mas não, era um dos querubins, um dos anjos, conservo de João e dos crentes. Os crentes que dão testemunha de Jesus, os anjos estão ali, conservos deles, estão a seu serviço. E não aceitou a adoração. Veja que ainda hoje nós vemos pessoas adorando anjos, adorando até homens importantes, crentes fiéis, homens importantes na Escritura, adoram João Batista, Pedro, Paulo, tantos outros, André, Tiago, Simão. Mas se nós olharmos, eles, à semelhança desse anjo, não aceitavam essa adoração. Eu leio um relato que encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. A partir do versículo 11, nós lemos assim: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, mostrando que não aceitavam aquilo, eles eram... Quando você rasga as vestes, você está dizendo que, colocando-se em humilhação, porque você não tem poder nenhum, é totalmente dependente de Deus. Então eles, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de oferecerem sacrifícios. O testemunho de Jesus, toda a Escritura, é o que nos orienta a servirmos a Deus, a lutarmos contra a nossa própria vontade, não deixarmos nos seduzir pela Babilônia, pela cidade, quer dizer, pelo mundo que oferece muitos prazeres para nos tirar do caminho do Senhor e para que aqueles que não têm o selo de Deus, mas que são os ímpios, se deixem levar e se sintam ali embriagados com todas as coisas do mundo. Mas é a palavra de Deus, o testemunho de Cristo chamado aqui nesse texto, que nos impede de adorarmos outros senão o Senhor. Como aconteceu com o próprio Jesus,
que o diabo levou para um monte muito alto, mostrou o mundo, os reinos do mundo, o luxo, todas as coisas do mundo, o poder, e diz: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus mandou ele retirar-se, retira-te, Satanás. E disse por quê? Ele usa a escritura. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto. Terminamos por aqui, continuamos o capítulo 19 noutra ocasião, mas veja, a despeito do mundo ser sedutor, de ser agressivo contra o povo de Deus, de querer se embriagar e festejar quando a igreja é calada, quando as testemunhas não falam, são mortas e ficam estiradas na praça, ainda assim ele vai passar. O que devemos fazer? Simplesmente olhar para um verso que é cantado. A noiva somos nós e estamos caminhando para as bodas do Cordeiro. Então nos ataviemos, nos vistamos de linho puríssimo, quer dizer, de uma vida que é lavada pelo sangue de Cristo. Uma vida que não tem mais marcas de pecado. Uma vida que luta contra o pecado, porque nós estamos vivendo o intervalo. E coloquemos atos de justiça. Se Deus nos faz ver estas coisas, se Deus começou essa obra, vamos executá-la, porque Ele há de completar. Como Pedro escreve, que nós mostremos, provemos que fomos salvos, manifestemos a nossa eleição, o nosso chamado interior com a nossa vida de luta contra o pecado. Que nós não nos deixemos enganar, seduzir, que não fiquemos fascinados com o mundo e as coisas do mundo. Seus pensamentos, seus luxos, suas riquezas, seu status, seu poder. Mas sirvamos a Cristo, somente a Ele. E nos preparemos para vivermos com Ele em comunhão plena para todo sempre. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, graças te damos por esta palavra, estas canções que se entoarão no céu. Porque o mundo vai passar e nunca mais nenhuma imoralidade, nenhuma blasfêmia se encontrará. Aguardamos este dia, enquanto trilhamos o tempo que estamos aqui, um tempo de lutas, quando não vemos com os olhos a Cristo, mas com os olhos da fé podemos vê-lo, porque Ele não nos deixou desamparados, não nos deixou sozinhos, mas enviou-nos o seu Espírito. Nós clamamos que este mesmo Espírito que em nós habita nos incline a procurarmos vestes puras de atos de justiça. Que o Senhor guie os nossos passos, guie a nossa vontade para desejarmos as tuas coisas que o Senhor aponta para nós na tua palavra. Esta é a verdadeira felicidade.